Muito bem. Estamos, então, iniciando mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Virtual. Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos da nossa comunidade, da Igreja Presbiteriana Renovada, que nos acompanham neste canal. Nós já estamos aqui ao vivo para dar continuidade no dia de hoje, através dessa transmissão, nas nossas meditações e reflexões sobre o Sermão do Monte em nossa Escola Bíblica Virtual. Na semana passada nós tivemos a presença do pastor Wendel Porto, e hoje, com muita alegria, vamos receber o pastor Edermerson Alcântara, diretamente de BH. E nós vamos fazer algo inédito aqui hoje, vamos ter aí a participação também do pastor Wendel para essa conversa sobre o Sermão do Monte. Então, hoje nós vamos falar sobre a transmissão de princípios. Então, quero dar as boas-vindas para todos aqueles que nos acompanham. Tem aí o pastor Edermerson, o pastor Wendel, o Jonathan já está aí ligado conosco, um abraço para ele, diretamente de Goiânia. Então, nós vamos estudar hoje sobre o Sermão da Montanha. Eu quero então chamar o pastor Edermerson aqui para dar as boas-vindas e fazer aí a apresentação dele aqui para nossa live de hoje. Bom dia, pastor Edermerson. Bom dia, pastor Johnny. Que a bondade do Senhor esteja sobre a nossa vida nessa manhã, uma manhã extraordinária, em que nós temos a oportunidade de estar participando dessa live e que o Senhor possa abençoar todos que estão aí ligados nessa live, que a bondade do Senhor possa ser derramada de uma forma extraordinária. Nós estamos aqui na terceira IPR de Ribeirão das Neves e nós estamos aqui no desenvolvimento daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Bom, muitíssimo obrigado aí a todos, obrigado pelo convite, obrigado por me chamar a fazer parte aí desse grupo extraordinário de pessoas para poder dialogar um pouco aí sobre o Sermão do Monte, tá bom? Amém. Obrigado. Benção. No sábado passado eu aprendi muito também com o pastor Wendel. Então, ele veio fazer uma participação especial aqui conosco hoje também. Que maravilha! Então, nós vamos bater vai um papo. Ser forte. Então, já quero pedir aí às pessoas para nos ajudar a divulgar. É isso mesmo. Você pode enviar esse link aí para um amigo, para uma pessoa, e depois vai ficar disponível também no YouTube, no Instagram, essa reflexão aqui de hoje, essas meditações sobre o Sermão da Montanha, e vai ser muito forte, porque o pastor Edermerson preparou uma coisa muito maravilhosa para transmitir aos nossos corações, que vai falar sobre a transmissão de princípios. Mas bom dia, pastor Wendel, para você, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, graças a Deus. Firme e forte. Maravilha, pastor Wendel. Bom dia, pastor Wendel. Bom dia, Santo Edermerson. Então, nós temos aqui hoje uma dobradinha, irmãos. Anápolis, BH, aí Ribeirão das Neves, terceira igreja. Quero aqui mandar um abraço para a terceira IPR, aí de Ribeirão das Neves, pastor Edermerson, sua família, que é muito amada e querida por todos nós. E também para o seminarista Daniel, que está aí com vocês. Isso, está colado aqui. Maravilha, mas para a gente então dar início aqui, irmãos, eu quero pedir para o pastor Wendel fazer uma oração, para que o Senhor nos abençoe neste momento, nessa live. Você pode mandar aí a sua pergunta, fazer a sua participação, e nós estaremos juntos aqui nessa conversa. Pastor Wendel, ora para nós, por gentileza, então. Vamos orar. Bom Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença, coloca a vida do pastor Johnny na condução dessa conversa, pastor Edermerson, nós colocamos as nossas igrejas, o Teu povo, nós colocamos esse dia. Pai, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor.
que o Senhor possa nos direcionar, nos abençoar, e também, Pai querido, no nome de Jesus, ministrar aos nossos corações. Fica conosco em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Amém. Bênção. E o pastor Edermes, então, ele preparou para nós sobre a transmissão de princípios. O pastor Wendel usou uma frase muito forte, né, pastor Ederson? Muitíssimo forte, muitíssimo forte. No sábado passado, ele fazendo uma análise do Sermão do Monte, e ele disse que nessa configuração do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte é um raio-x de Deus para avaliar o coração de cada um de nós. Então, isso ficou marcado de uma forma assim extraordinária no meu coração e na minha vida, na minha mente, porque, de fato, o Sermão do Monte, ele tem essa forma de aplicação na vida do ser. Ele caminha, ele condiciona, ele traz um posicionamento de que, de fato, Deus, ele analisa todo o nosso ser por dentro e nos faz, então, ter uma praticidade de vida de forma que possamos agradar a Deus. Então, de fato, isso me chamou muita atenção, essa frase, porque o Sermão do Monte, ele sim, ele pode ser considerado, assim, um raio-x de Deus para avaliar o coração humano. Porque nós bem entendemos, nós vamos observar no capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, do capítulo de número 4, como Jesus está trabalhando no começo do seu ministério, como ele está sendo observado sobre essas questões ministeriais. Ele vai ter uma experiência no capítulo 4 sobre a questão da tentação no deserto. Nós podemos ver o batismo que João realiza sobre a vida de Jesus. Quando chega agora no capítulo de número 5, Jesus, ele está mais do que preparado nesse sentido daquilo que ele viveu, para então ele transmitir os princípios aos seus discípulos. Ele vai começar a transmitir os seus princípios aos seus discípulos e ele vai começar a dialogar com seus discípulos a respeito desse detalhe. Então, nós vamos falar, evidentemente, sobre os princípios, né, a transmissão de princípios que Jesus está fazendo, mas nós podemos entender como Jesus, como o próprio Deus, ele fez uma avaliação no coração do ser humano através do Sermão do Monte, como a frase do pastor Wendel dizendo que o Sermão do Monte é um raio-x de Deus avaliando o nosso coração. Não é isso, pastor? Então, eu acho interessante, eu fiquei pensando nessa questão aí, e surgiu essa questão do raio-x, né? Especialmente por aquilo que ele começa no capítulo 5, falando sobre se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus. No versículo 20, ele fala assim, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. E se a gente for pensar em justiça, entre os fariseus e os escribas, eles são impecáveis em termos de justiça, em termos de lei. Eles se purificam, eles guardam os rituais, não é? Eles fazem tudo isso, e aí de repente Jesus sempre refutou a conduta externa dessas pessoas, só que ele vira para a sua audiência e fala, a justiça de vocês deve excederem muito. E eu fiquei me perguntando, o que é excederem muito, então, essa justiça, né? E aí eu vejo, sim, Jesus expondo o coração da gente, mostrando o coração da gente, e aquilo que ele exige, ele também nos dá, que o restante do sermão vai mostrar isso para a gente também, né? Maravilha, pastor Wendel. Então, pastor Ederson, nós vamos agora ouvir, então, sobre essa transmissão de princípios, desses valores,
Então, me parece aqui que a primeira transmissão de princípios tem a ver com a postura com relação a si mesmo. Me fala um pouco sobre isso, pastor Edermes. Pastor, nós podemos ver e observar, como já assinalou, como já nós podemos observar, o livro de Mateus, ele é essencialmente um evangelho didático, um evangelho de ensino, um evangelho com as características que colecionam ensinos de Jesus sobre temas bastante gerais. Então, nós vamos ver todo o pano de fundo do livro de Mateus com essa pegada. Aí nós vamos observar essa chamada correlação do texto de Mateus capítulo 5 com o Salmo de número 1, que como ele vai dizer sobre as bem-aventuranças, ele vai começar a falar sobre as bem-aventuranças, lembrando do Salmo de número 1, que o Salmo de número 1, ele já começa com a expressão dizendo, bem-aventurado o homem que não segue o caminho dos ímpios, mas ele se detém na lei do Senhor. Então, Jesus está fazendo essa correlação do Salmo de número 1, trazendo essa aplicação também aqui em Mateus capítulo 5, a respeito do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele, por muitos estudos que nós podemos ver sobre ele, ainda assim nos faltará penas, canetas, papéis para escrever sobre o Sermão do Monte. Mas nós podemos observar esse primeiro princípio sobre essa atitude da relação, ou seja, a postura em relação a si mesmo, que Jesus está dizendo, ele está falando com os discípulos, no versículo de número 3, algo assim impressionante para nós. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando sobre humildade, sobre ser pobre, que é no sentido da humildade, sobre ser pobre, que é no sentido de fazer uma análise pessoal de si, uma análise profunda do coração, e então fazer isso, ter uma postura em relação daquilo que somos, da pessoa que somos, de como nós nos comportamos, quem somos nós, porque uma grande pergunta que paira no coração das pessoas é o que eu estou fazendo na Terra, qual o propósito disso tudo, o que eu vim fazer aqui. Mas aí Jesus está falando para cada um de nós o seguinte, olha, tem uma postura em relação a si mesmo primeiro, para que você possa entender os outros detalhes pessoais. Porque Jesus está sentando, chamando os discípulos e toda a multidão para sentar, e elas agora fazendo uma reflexão de si. E isso nos quer dizer que ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, não tem nada a ver com fraqueza humana. Tem a ver com uma autoavaliação de si e não algo que vai nos levar a um sentimento de soberba, de sentimento exagerado, de pensamentos em que Deus nunca aprovou que nós, como seres humanos, o tivesse. Então, a humanidade, ela sempre aposta no oposto daquilo que Deus nos ensinou. A humanidade sempre aposta no oposto do que Deus nos ensina. Deus nos ensina ser humilde, Deus nos ensina a avaliar a nós mesmos, enquanto a humanidade, ela ensina você ter uma autoafirmação, você ter uma exaltação de si, uma autoafirmação. Mas Jesus não, Jesus ele chega dizendo, olha, tem uma postura em relação a si mesmo, um pensamento de reflexão a respeito de si mesmo, como é a vida, qual é o sentido da vida, o que Deus está nos propondo em relação a isso, e essa falsa humildade que o mundo ela oferece, é aquilo que diz que eles, relacionando e falando, olha, eu sou capaz de fazer muita coisa, de realizar muita coisa, mas Jesus vem e diz, não, somos humildes de espíritos que herdarão a terra. Olha só que coisa tremenda. Então, ele está nos chamando para ter uma postura, uma avaliação de nós mesmos nesse primeiro momento do Sermão do Monte. Tem uma avaliação de si mesmo.
Aí depois ele começa a, então, fazer isso de forma gradativa, trazendo uma avaliação de outros pontos, que também nós vamos abordar aqui. Mas o primeiro tenha uma avaliação de si mesmo. Peter Scarezo, um grande escritor, eu quero ler uma frase dele aqui que me chamou muitíssima atenção a respeito desse detalhe de nós fazermos a avaliação de nós mesmos. Ele diz assim: não há maior desastre na vida espiritual do que estar imerso na irrealidade. Então, ou seja, nós não podemos ter uma postura irreais de nós mesmos. Então, Jesus está convocando, chamando os discípulos e todas as pessoas, dizendo, em primeiro lugar, vocês precisam ter uma postura real de si mesmo. O que sejam humildes de espírito. Muito boa. Muito boa reflexão. Estou lembrando aqui, pastor Wendel, nessa palavra do pastor Edermo, sobre aquela pregação sua em Tiago. Nós vamos, nós faremos, vai acontecer assim, essa autoafirmação, essa soberba humana que o pastor Edermerson mencionou, deixa claro que o Sermão do Monte, ele já te chama a essa avaliação, bem-aventurado. Não é, pastor Edermerson? Não é, pastor Edermerson? Essa avaliação é muito importante. Sim, pastor Edermerson, o senhor queria falar alguma coisa? Ele faz isso trazendo essa primeira avaliação pessoal nossa. Uma avaliação que cada um de nós precisamos ter diante de Deus e diante dos homens. Alguns estudiosos afirmam que o Sermão do Monte também tem um paralelo relacionado com o Salmo de número 23. Quando o Salmo de número 23 nos diz que o Senhor, o bom pastor, me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Ou seja, nesse fator de fazer deitar, de fazer assentar e começar a ensinar, então algumas pessoas fazem esse chamado paralelo entre o Salmo 23 e Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, né? Aqui nessa parte introdutória do Sermão do Monte. Mas nós podemos observar que, de qualquer forma, Deus está sempre trabalhando no primeiro momento, seja no Salmo de número 23, ou em Mateus capítulo 5, no versículo 3, no primeiro momento que Deus está trabalhando é tranquilizar o coração humano. Ou seja, façam uma reflexão de si mesmo. Olhem para quem vocês têm como pastor. Olhem para quem vocês podem direcionar a sua vida. Então, façam uma reflexão. Tenha uma postura de si mesmo no primeiro momento. Aí depois ele vai começar a desenvolver os outros detalhes. Pastor Wendel? Eu acho interessante pensar dessa forma, porque, via de regra, a gente usa os nossos critérios, os nossos crivos, na vida do outro. Então, parece que aquilo que eu aprendo do Evangelho, eu quero mensurar na vida do outro, e primariamente, olhando para os ensinos de Jesus, para os ensinos do Antigo e do Novo Testamento, a gente vê que é primariamente para mim. É o meu coração, é o meu interior, é a minha vida, e a partir de mim, aí tem a questão do testemunho, a questão da proclamação, mas é essencialmente, primeiro, lidar comigo, com o meu coração, né? Com a minha própria vida. Então, faz muito sentido essa conversa nisso. Não é verdade? Então, primeiro, lida com o coração. Pastor Johnny, o senhor pode dialogar. Então, eu estou pensando aqui, pastor Leandro, sobre essa parte introdutória, porque esse chamado a si mesmo, ele pode assustar muitas pessoas. Esse chamado, essa reflexão, a este princípio em relação a si mesmo, Efésios 2, capítulo 1, mostra a situação do ser humano. Vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Então, se não for essa graça de Deus, essa boa notícia do Evangelho, se não for essa nova vida, João 3, em nós, a gente não consegue fazer essa reflexão também do Sermão da Montanha, porque nós estamos ensimesmados, estamos como diz alguns teólogos, de tal forma atolado no pecado que não temos consciência deles. Mas em Cristo Jesus, à luz do Evangelho, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele abre um horizonte agora para você. Olha,
nós temos um padrão, nós temos uma revelação, nós temos o Cristo, nós temos o Filho de Deus agora. Então, acho que tudo isso mexe muito e confronta muito. Por isso que é um texto muito rico, porque, além dessa postura em relação a si mesmo, eu gostaria, então, que o senhor falasse agora dessa postura em relação ao pecado, que é o que parece que vai tratar dos versos 4 ao 6. É isso? Exato. Aí nós temos um movimento dinâmico nesse desenrolar do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele é dinâmico. Primeiro, você analisa a si mesmo. Tem uma postura pessoal a respeito de si. Agora, a partir do versículo de número 4 ao versículo de número 6, Deus está nos convidando a chorar. É impressionante. Mas chorar, vejamos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, e bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, ou seja, chorar, nesse sentido, é chorar pelo pecado, chorar por aquilo que entristece o coração de Deus, chorar por aquilo que nós cometemos, pelas as nossas adversidades, que nós acabamos pegando isso como sendo uma adversidade e pensando que as minhas adversidades, elas podem dar-me condições e me sinalizar ou carta branca para pecar. Não é isso que Deus está ensinando. Deus primeiro faz você avaliar a si mesmo, e agora você precisa ter uma atitude, uma postura a respeito dos pecados. Por quê? Nós não podemos nos entristecer apenas em relação ao pecado, mas também nos sujeitar à mansidão. E sujeitar à mansidão é um negócio muito complicado. Porque, primeiro, nós choramos pelos nossos pecados e nos sujeitamos em mansidão a Deus. Nós podemos ver em Números capítulo, a palavra do Senhor nos falando sobre Moisés, Números capítulo 12, sobre Moisés, um homem extremamente manso, Números capítulo 12, versículo 13, falando que Moisés é um homem muito manso, dizendo assim, ora, Moisés é homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra, naquele momento. Mas isso está relacionado no texto de Números capítulo 12, quando Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, começa a falar mal dele, começa a ter posturas degradantes em relação a si mesmo e em relação a Moisés como líder. Então, agora, Deus começa a tratar essa situação e dizer que Moisés é um camarada muito manso, porque ele era líder e havia uma mansidão em relação a tanto com cuidado com o povo de Israel, mas também com seus irmãos, seus próximos, que era, no caso, Miriam e Arão. E eles, então, a partir desse momento, o próprio Deus começa a tratar essa situação sobre a questão, sobre a vida de Miriam e sobre a vida de Arão. Deus começa a tratar. E quando Deus trata com Miriam, lança lepra sobre ela. Aí Arão, tão esperto, chega para Moisés e fala assim, Moisés, lança sobre nós o teu cajado para que nós tenhamos o livramento de Deus. Está no livro de Números. O que ele queria dizer com isso? Porque a palavra cajado, ela tem a finalidade de ser a palavra, a autoridade. É como se dissesse, assim diz o Senhor. O cajado tem essa funcionalidade. O cajado de Moisés não é um instrumento místico, mas é a palavra de Deus direcionada ao homem. Então, Arão diz, olha, lança sobre nós o teu cajado para que nós tenhamos paz. E Moisés, então, em determinado momento, depois dos 7 dias, ele faz isso obedecendo ao Senhor. O que nós podemos observar é que os grandes escritores, eles afirmam que também há um pensamento grego, e os grandes escritores gregos, eles afirmam que ser manso, mansidão, ser manso, era usado através dos gregos para descrever
um cavalo domado, que se refere ao poder sob controle. Então, ser manso é ter o poder sob controle. É como Moisés, ele agia. Era um homem, um grande líder, um homem que tinha o cajado nas mãos, que era a palavra, que quando ele apontava dizendo assim diz o Senhor, o negócio tinha que acontecer. E ele é manso em Números capítulo 12, porque a sua irmã e o seu irmão está se levantando contra ele, mas ela espera com paciência no Senhor, espera com paciência em Deus, e Deus então é que toma a iniciativa em relação à punição dos seus irmãos. Então o que eu vejo com isso aqui? Que em relação ao pecado, nós precisamos ter uma postura de chorar, e esse choro em relação ao pecado, que vai trabalhar em nós, que vai nos trazer um espírito de mansidão. Ou seja, a força que é o poder sob controle. Então, quando em Mateus capítulo 5, nós podemos ver no Sermão da Montanha, essa postura em relação ao pecado, porque só o Espírito Santo do Senhor para dominar o homem interior dentro de nós. Como Paulo disse, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. É a questão justamente do poder sob controle dentro de nós, que só o Espírito Santo pode nos controlar. Então, a postura em relação ao pecado é deixar com que o poder do Espírito Santo controle a nossa vida em todo momento da nossa história. Olha, muito bom, muito bom. Pastor Wendel, como que o senhor pontua esse aspecto que o pastor Edermes aí falou aqui, para a gente fazer assim, uma análise dessa questão do pecado e as suas consequências, dentro dessa, vamos dizer assim, desse contexto de pandemia, desse contexto de sofrimento, de depressão, porque parece que as pessoas não têm consciência disso que o pastor Ederson falou, assim, parece que o pecado, de certa maneira, ele passa maquiado, disfarçado neste momento. As pessoas, pastor Johnny, costumam usar as adversidades como um trampolim para as maldades humanas. Olha. Então, na verdade, eu vejo que pandemia apenas revela os seus, que crise apenas revela quem somos de fato. Mas, agora só trazendo aqui, o pastor Wendel, né, vai falar, só observando, veja só, então não é a adversidade, é isso que o Sermão do Monte está nos ensinando, não é a adversidade que vai te dar o trampolim para você pecar, mas você precisa chorar, né? Chorar, ele está falando sobre chorar nesse contexto, nessa relação a respeito do pecado, chorar, mas ser manso, ou seja, o poder sob controle, o poder dominado, porque o pecado é um poder, o pecado é um negócio forte, e ele precisa ser dominado como um cavalo bravo, o negócio está pulando, está salteando, está pocotó, o pau está quebrando, mas aí vem o Espírito Santo falar, aqui não, que quem manda nesse trem sou eu. Então, eu vejo muito em Mateus capítulo 5, falando sobre esse detalhe. Falando, não, aqui quem manda é o Espírito de Deus. Então, o Sermão do Monte vem para ser um raio-x mesmo no coração do ser humano. Não tem jeito, não. Vou ter que lançar esse livro aí depois, pastor Ederson. Se o pastor Wendel me der essa oportunidade, eu gostaria de, pelo menos, prefaciar. Pastor Wendel. Então, pensando nessa questão do pecado, nesse tempo que a gente tem vivido, na verdade, eu percebo que nas Escrituras, uma afirmação, né, do pecado e a necessidade do arrependimento do pecado, mas a sociedade, ela caminha numa via contrária. Então, nós temos uma negação do pecado. A gente vê hoje que as pessoas não se reconhecem pecadoras, né? Elas não se reconhecem necessitadas de um resgatador, e é muito interessante essa questão aí do cavalo,
porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que o papel de Cristo é justamente nos libertar do domínio. À medida que eu tenho contato com o Evangelho, à medida que eu tenho contato com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, isso fica muito claro, por exemplo, em Romanos. O domínio do pecado vai ser substituído pelo domínio de Cristo. O domínio do pecado, Paulo fala lá em Romanos, não reine nos vossos membros o pecado, não é? E é claro que ele vai falar sobre essas questões estéticas mesmo. Está falando de prostituição, está falando de mentira, está falando de inveja, está falando de uma série de coisas. Agora, tudo isso é fruto do que tem dentro do coração. Aqui, no Sermão do Monte, fica claro que o que está dentro do coração, ele vem à boca. O que está dentro do coração se manifesta. Isso. Né? Então, essa mansidão, essa sujeição, essa questão do domínio, eu estou trocando de domínio. Antes eu era dominado pelo pecado, agora eu sou dominado por Cristo, e aí sim eu vou viver essa vida dentro dessa perspectiva do Sermão do Monte, né? Não é Sim, verdade? sim. Muito bom. Reconhecendo que sou um pecador e que preciso de um resgatador. E esse é o coração realmente do Evangelho. E eu gostaria, pastor Edermes, então, de ir para os versos 7 e 9, porque se a gente falou da relação com a gente mesmo, se a gente falou da relação com o pecado, a gente precisa dar uma resposta. Exato. Exato mesmo. Então, isso mesmo. É o pessoal que está acompanhando aí, ó, manda um aviãozinho e convida o pessoal que é forte. O que que nós precisamos? O que nós precisamos entender? Então, olha só, como é dinâmico, como é de forma extraordinária esse dinamismo do Sermão da Montanha. Ele começa falando sobre a postura sobre nós mesmos, a postura do pecado e agora a postura em relação a Deus. Eita, conhecer a Deus e buscar ao Senhor. Estar voltado para os propósitos de Deus, para o cuidado de Deus, para a bondade de Deus. E em relação a isso, o versículo de número 7 ao 9, nos diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui nós temos a postura em relação a Deus. São princípios, a transmissão que Jesus está nos dizendo. Então, aqui nós vamos ter essa postura em relação a Deus, do conhecimento, porque nós podemos experimentar misericórdia quando nós cremos em Deus. É isso que Jesus está nos dizendo. Ele nos dá um coração puro, como está em Atos capítulo 15, versículo 9, um coração puro, reto, aquebrantado diante do Senhor, e ele nos dá também paz interior, e como nos diz Romanos capítulo 5, versículo 1, é o que a palavra do Senhor nos diz. Então, essa postura em relação a Deus é como Jesus está dizendo aos seus discípulos e para todas as pessoas que ali estão, dizendo assim: o que Deus garante a vocês sobre o fato de vocês fazerem uma reflexão de si mesmo, sobre o fato de vocês abandonarem o pecado, chorar pelo pecado e ter mansidão, ter o poder sobre controle, e o que vocês têm como garantia a respeito disso? A garantia é misericórdia, coração puro e paz interior. É tudo que o homem tem buscado, é o que as pessoas têm pedido a Deus. Elas estão aflitas nesses dias, têm pedido: Deus, tenha misericórdia de nós, me dá um coração tranquilo e paz interior, me faça tudo isso em relação a tudo o que está acontecendo, do que a terra tem vivido, mas me faça ter um coração tranquilo. É isso que Deus ele nos diz. Mas, olha só, depois de nós recebermos essa misericórdia, esse coração puro e essa paz interior, nós precisamos transmitir a outros. O Salmo de número 67 nos diz assim: seja Deus misericordioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Salmo de número 67, versículo 1, nos diz: seja Deus misericordioso. Misericordioso é só aquele que é misericordioso
ele tem a condição de entrar na miséria do outro. Então, ter misericórdia é entrar na miséria do outro. Ter misericórdia é saber que uma pessoa que ela é miserável, necessitada da bênção e da bondade de Deus, e vem alguém e entra na miséria dela para ser o resgatador dessa vida miserável que ela até então está vivendo. Então, Deus, ele garante isso para nós aqui no Sermão da Montanha. Ele vai garantir misericórdia, coração puro e paz interior. É o que nós precisamos. Aquietar o coração do homem é um coração agitado. Os grandes pensadores já disseram que os grandes doutores da área de psicologia, como o pastor Wendel estuda, eles já disseram o seguinte, que enquanto a morte bater na nossa porta, nós não seremos seres completamente felizes. Nós não seremos seres completamente felizes enquanto a morte bater na nossa porta. Mas aí vem Jesus nos garantindo isso. Olha, vocês terão paz em Deus, vocês terão segurança em Deus. Então a postura, os princípios que Jesus está condicionando, administrando, ensinando os discípulos e todas as pessoas, toda a multidão, avalia vocês, avalie a si mesmo, tome cuidado com o pecado, chore por causa do pecado, mas vocês têm uma garantia eterna. A garantia eterna é a presença de Deus que garante misericórdia, que ele entra na miséria, ele vai resgatador, ele vem na miséria do homem, ele dá um coração puro, um coração agora trabalhado, e ele dá paz interior, ou seja, ainda que os grandes pensadores dizem que enquanto a morte bater na nossa porta, nós não seremos seres completamente felizes, aí vem o Espírito Santo do Senhor e diz que há um lugar preparado para nós, nós não precisamos nos turbar o coração, nós não precisamos ficar com o coração perturbado com isso, porque na casa do Pai há muitas moradas e nós vamos para lá no nome de Jesus Cristo, com ou sem corona, o certo é que Deus já garantiu isso para nós, paz interior. Glória a Deus, coisa boa, e é disso que nós precisamos mesmo, essa graça e misericórdia revelada que traz paz e esperança. E, pastor Wendel, por que assim há tanta desesperança, então, nas pessoas, mesmo dentro das nossas comunidades? O que tem faltado? Porque se a promessa está aí, pastor Edermes fez essa belíssima exposição, enchendo o nosso coração de esperança, porque a desesperança ainda é uma realidade para nós, dentro das nossas comunidades, da nossa própria vida. Eu penso que é por conta de um desconhecimento dessa verdade. Sim. A própria Bíblia diz para a gente que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? O próprio Senhor Jesus, lá em João, diz para a gente, conheçam a verdade e ela liberta. Então, à medida que nós desconhecemos, e hoje influenciados por uma sociedade sem moral, sem valores, chamada de valores líquidos, né? Uma sociedade líquida e tudo mais, e nós temos sido influenciados grandemente nesse sentido, até mesmo dentro das nossas comunidades, a gente desconhece a palavra, desconhece a promessa, a gente desconhece, de forma geral, o conteúdo aqui do Sermão do Monte. Muitos de nós já não acredita, por exemplo, no retorno de Cristo. A gente parece conviver num tempo em que as pessoas, do mesmo jeito que negam o pecado, negam a eternidade. Então, isso tudo traz desesperança para o coração. E é por isso que Jesus sempre recentraliza a nossa visão, recentraliza aquilo que está dentro de nós através da sua própria palavra, não é? E acho que o Sermão do Monte cumpre esse papel de mostrar para a gente. Então, peraí, deixa eu trazer vocês, deixa eu mostrar para vocês o foco, o destino é eterno, mas vocês podem usufruir hoje, agora, aqui e agora,
daquilo que é eterno também, né? Então nós precisamos sempre voltar o nosso olhar, a nossa vida, o coração nesse sentido para Deus. Porque, assim, para muitas pessoas, o céu só tem a ver com esse aspecto do futuro, a esperança, só fala do futuro, parece que elas não conseguem aplicar isso para o momento que elas estão vivendo, e talvez esse imediatismo, esse imediatismo e também essa falta de conhecimento, essa tensão do Novo Testamento, o já e o ainda não também na mente das pessoas, parece que cria esse cenário propício para essa vida sem essa esperança. A gente esquece que a gente é peregrino, a gente esquece que a gente tem um destino, a gente já sabe o final da história. Então, o Sermão do Monte ele faz a gente refletir sobre essa postura com relação a Deus, de misericórdia, de esperança, de graça, de ânimo, de fé, de expectativa, e é isso que deve encher os nossos corações, irmãos. É isso que o pastor Edermos trouxe aqui para nós. A nossa postura com relação a Deus é que Deus é o bom pastor, ele tem misericórdia, ele tem essa paz para o seu coração. O pastor é a verdade que liberta, então a gente tem que se apegar a essa verdade, a este princípio, e a esses valores, e não ser levado por essas ondas deste mundo líquido, sociedade tão flexível. Então, nós temos aí essa reflexão muito profunda em relação a Deus. Pastor Edermos. Uma coisa, algo dentro da frase, do diálogo do pastor Wendel, pastor Johnny, é que eu visualizando, né, dentro do argumento dele, é que quanto menos conhecemos, mais medrosos nos tornamos. E as pessoas ficam desesperadas com tudo isso, desesperadas. O que será do mundo? O que será de nós? O que será de agora? E agora, como se não bastasse, só não a pandemia, vem também gafanhoto, vem nuvem de poeira. Deixa vir, deixa cair, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso aí. Em Noé, escreveu dizendo a respeito do que é confiança. Sim. Aí, confiar em Deus, o que é? É isso aqui que Mateus 5 está nos dizendo sobre o Sermão da Montanha. Essa confiança total no Senhor. Aí essa confiança, tem o último ponto que eu preciso falar, mas essa confiança, em Noé ele dá uma explicação dizendo assim, é como se fosse dois trapezistas. Eles vão de um lado para o outro, e no trapézio está ali balançando, balança de um lado para o outro, e quando em um determinado momento, um dos trapezistas precisa agora soltar, rodar no ar e dar aquelas piruletas no ar, e saber ter confiança de que o outro abençoado vai estar lá do outro lado para agarrar ele, para pegar ele. Isso é confiança. Então, Deus já disse para nós, primeiro, avalie você. Em segundo lugar, chore por causa do pecado, porque o pecado é um negócio que ele é gigante, ele é forte, é uma força, só que ele tem condição de ser domado. Sim. E reconheça a Deus, porque Deus traz misericórdia, paz no coração, traz tranquilidade para a alma, e ele vai nos dizer, tenha confiança, porque Deus está no controle. Maravilha. Então vamos partir para o final, pastor Edermos, agora com relação, então, ao mundo. Como que fica, então, esses princípios com relação ao mundo, então, nesse aspecto final aí? Então, aí com relação ao mundo, nós estamos fazendo essa aplicação do versículo 1 ao versículo 16 de Mateus capítulo 5. Então, a partir do versículo de número 10 ao versículo de número 16, nos diz a palavra do Senhor, nos falando assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, e porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, e se disserem todo mal contra vós, por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí ele então diz, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? E para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende uma lâmpada que se coloca debaixo da vasilha. Então, vamos lá. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que é uma atitude em relação ao mundo. E como deve ser a nossa atitude em relação ao mundo? O mundo pode estar derretendo, mas nós precisamos ser portadores da glória de Deus, sermos porta-voz daquilo que Deus determina em sua palavra. Porque o mundo, aí nós vemos essa postura em relação ao mundo, porque o mundo, ele não tem paz com Deus, ele não tem amizade com Deus. E não é fácil ser cristão consagrado num tempo, no mundo deslocado como nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Então, ao ler as bem-aventuranças, nós observamos que mostra essa perspectiva que nós precisamos ter diferente do mundo ao nosso redor, diferente daquilo que foi proposto. Porque o mundo estimula o orgulho e não a humildade. O mundo estimula o orgulho e não a humildade. Então, veja só, como Jesus está transmitindo os princípios aqui nesse texto, nessa palavra. Ele está dizendo, no primeiro momento, faça uma autorreflexão, analise a postura de si mesmo. Tenha uma postura em relação a Deus, tenha postura em relação ao pecado, tem a postura em relação a Deus, e agora tem a postura em relação ao mundo, porque o mundo, ele estimula o orgulho e não a humildade. O mundo incentiva o pecado, e eles falam que todos vão escapar impunes em relação a isso. E o mundo está em guerra com Deus. O mundo sempre vai estimular aquilo pelo qual Deus, ele condenou em sua palavra. E quem vive de maneira agradável a Deus, então finalizando aqui, e quem vive de maneira agradável a Deus, deve esperar perseguições. Mas pastor Edemas, o negócio tá muito assim, não, a gente não está querendo mais perseguição, não. Deixa derreter, porque Deus continua no controle de todas as coisas, e ainda Deus diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, que se for perseguidos por minha causa, grande é o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados sois vós, que por minha causa se injuriarem a vocês, tenha tranquilidade, tenham paz. O mundo vai pregar uma desesperança para o homem, o mundo vai ser porta-voz do caos, o mundo vai ser o porta-voz da tragédia, o mundo vai ser o porta-voz de tudo aquilo que vai trazer uma desesperança no coração humano. Mas nós, como crentes em Jesus, aqueles que estão sentados no monte ali, que Jesus está ensinando, os discípulos, aqueles que estão ali, a multidão que está aprendendo, ela deveria, a partir daquele momento, entender. Não, a partir desse momento, eu prego tudo ao contrário, vivo ao contrário do que o mundo nos ensinou até agora. Então, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos ser portadores do caos, portadores da desgraça humana, dizendo: o gafanhoto está chegando, está derretendo tudo, está acabando tudo, pandemia, está fechando o lockdown. Aí as pessoas entram no desespero, naquela vida toda, aquele frenesi humano. Aí vem o Espírito Santo e diz: tenha calma no Senhor. Eu sou o teu Deus que te segura pelas mãos e te farei atravessar esse negócio com segurança. Então, o que Deus traz para nós com relação à transmissão de princípios para a nossa vida é que nós tenhamos uma postura em relação ao mundo diferente do que tem sido pregado, diferente do que tem sido vivido.
Então, nós somos portadores da esperança e não portadores da desesperança. Portadores da palavra eterna. Somos luz e somos sal. Somos portadores de algo que vai trazer tranquilidade no coração, porque luz traz tranquilidade. Luz traz tranquilidade. Não sei porque hoje tem muita gente que tem medo de escuro. Você nunca vê no jornal as pessoas num jornal falando assim: hoje pela manhã o escuro matou 3, o escuro matou 30, mas você vê Covid, por causa do Covid matou. Mas só que Jesus está dizendo assim: vós sois a luz traz tranquilidade, a luz, ela vai trazer tranquilidade, ela traz segurança, onde o homem não consegue ver por causa da escuridão, onde o homem não consegue apalpar por causa da escuridão, aí vem a luz. Então nós somos isso, nós somos esses portadores da esperança, uma luz que traz tranquilidade ao coração humano, dizendo: ei, Deus está no controle desse negócio, Deus está no controle desse negócio, Deus já venceu esse negócio, porque o Cordeiro, em Apocalipse capítulo 13, já foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse Covid-19, antes que houvesse gafanhoto, Deus já havia preparado a vitória para todos nós. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então, pastor Enéas, coisa maravilhosa ouvir essa mensagem. Eu queria que o pastor Wendel fizesse as considerações finais dele já, porque a hora passa muito rápido. Olha, tá gostoso demais conversar com vocês aqui, ouvir essa linda explanação de Mateus capítulo 5, essa postura em relação a si mesmo, ao pecado, a Deus, em relação ao mundo. Pastor Wendel, deixe suas considerações finais aí para a nossa comunidade, para a nossa audiência. Quero agradecer a todos os irmãos, pastores, que estão aí nos assistindo. É um texto realmente que nos confronta. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho, assim, fabuloso, né? Então, para encerrar, eu penso que a gente precisa olhar para esse Sermão do Monte como um resumo do Evangelho. Amém. E o Evangelho é justamente isso. O Evangelho, ele mostra que somos pecadores, e ele mostra o remédio para isso, ele mostra a solução para isso, que é Cristo. E nesse processo de perdão, de restauração, a gente vai enfrentar as nossas demandas. E aí que entra essa questão da confiança, né? O Evangelho é muito claro para a gente, a Escritura sempre diz para a gente: olha, vocês terão aflições. As aflições fazem parte desse mundo que jaz no pecado. Nós precisamos lembrar que estamos num processo de restauração à vontade, à imagem, ao querer de Deus. Então, toda vez que eu olho aqui para o Sermão do Monte, eu penso nisso. Eu tenho necessidades enormes. Eu tenho demandas? Tenho, o ser humano tem. Mas eu preciso confiar na graça, na misericórdia, na direção, no amparo desse Cristo. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pré-gafanhotos, né? Nesse tanto de coisa que tem acontecido, e outras coisas virão, ainda não é o fim, né? Usando as próprias palavras de Jesus. Mas no meio disso tudo, eu olhar para mim, olhar para a palavra de Deus e perceber: eu estou seguro, eu estou amparado. Não pelo que vejo. O que eu vejo me causa temor, mas por aquilo que eu creio. Onde eu entreguei a minha confiança, para quem eu entreguei meu coração. Então, é assim que nós precisamos olhar para esse momento do texto, para esse bloco aqui do texto, das Escrituras, a palavra de Deus como um todo também. E é uma alegria estar aqui com vocês, pastor Deberson, pastor Johnny, sempre mediando aí as conversas. Tem sido uma bênção para as nossas vidas e para o nosso coração. Amém, pastor. Obrigado, viu, pastor Wendel? Deus abençoe o senhor, a sua participação. Pastor Edermes, as suas considerações finais, nesses 5 minutos que nos restam aí, eu queria que o senhor orasse ainda por nós, tá bom? Amém. Pastor, muito obrigado, meus agradecimentos, que o Senhor dos Exércitos possa abençoar o coração de todos, todos que têm nos acompanhado, que Deus possa iluminar você
e que cada um de nós possamos viver esses princípios que foram delegados, que foram passados para os discípulos e para toda a multidão e que chegou a nós, e que nós possamos tomar posse deles. O Sermão do Monte seja algo que vem clarear o nosso caminho, aquilo que possa clarear a nossa vida. Meu agradecimento ao pastor Wendel, meu agradecimento ao senhor pastor Johnny, grande abraço a todos os pastores do SPRBC, grande abraço ao pastor Ivailton, transmita o meu abraço para ele, tá bom? Fala com ele, abraço para a família de cada pastor, do pastor Johnny, do pastor Wendel, e assim, eu tenho uma alegria muito grande de poder participar desse momento aqui. Espero que tenha sido bênção e que o Senhor dos Exércitos nos abençoe sempre. Amém, pastor. Olha, foi bom demais ter o senhor aqui. Eu gostaria de agradecer ao senhor, a sua família, a sua igreja, tá? Eu queria que o senhor nos abençoasse com oração para que o Espírito Santo nos desse a cada dia essa força, essa graça, que a gente enxergasse misericórdia, tivesse um coração cheio de esperança, para em relação ao mundo proclamar e viver sendo esse tempero, sendo sal, para fazer realmente uma diferença na vida das pessoas. Ora por nós, por gentileza. Amém. Deus, que os princípios, ó Deus querido, transmitido pelo Senhor no Sermão da Montanha, seja, Deus querido, colocado no coração de cada um de nós, que nós possamos viver dentro da tua bondade, ter uma postura em relação a nós mesmos, postura em relação ao pecado, postura em relação a Deus, postura em relação ao mundo, porque nós somos sal da terra e luz no mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sempre a tua glória sobre cada um de nós, nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Muito obrigado. Olha, gente, foi maravilhosa essa nossa escola bíblica virtual. Tá aí o pastor Wendel, o pastor Ederson, homens de Deus, um aqui em Anápolis, o outro ali na região de BH. E nós vamos ter outras oportunidades, irmãos, não vai ficar apenas nessa. Nós temos aí esse ambiente virtual, essas redes sociais, se inscreve em nossos canais, acompanha aí os perfis destes homens, porque eu tenho certeza que eles sempre terão uma palavra da parte de Deus para edificar o coração de vocês. Então, muito obrigado, pastor Ederson. Deus abençoe. Até lá, viu, pastor? Até a próxima. Até Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Até a próxima. EBV, Escola Bíblica Virtual, sempre trazendo para você uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação. Hoje, mais uma vez, falamos sobre o Sermão da Montanha. Agradeço aí ao Jonathan, a Gislene, pastor Hernandes, a Cleide, o Paulo, a Maria Lúcia. Olha, todos os irmãos que participaram estão aqui conosco nos acompanhando. Um forte abraço e que Deus lhe dê um final de semana muito abençoado. E até a próxima, tá? Em nome de Jesus.